Bom, boa tarde a todos. Esta reunião foi chamada para a gente finalizar a pauta de reivindicações das entidades de classe da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Técnico-Científica e também dos veteranos da Polícia Militar que participaram daquela última audiência, né, onde todos puderam falar. Foi uma audiência que não houve controle de tempo, as pessoas tiveram fala livre. Eu acho que foi muito importante, porque ficou registrado aqui na Assembleia Legislativa e as pessoas podem acompanhar, podem assistir, mesmo aqueles que não puderam estar presentes aqui na audiência. Eu pergunto, tem alguém da Casa Civil participando dessa reunião? Na nossa reunião passada, nós tínhamos uma pessoa da Casa Civil que acompanhou toda a reunião e registrou todas as demandas que ali aconteceram. Nós fizemos uma proposta de pauta para levar para o governo com base naquilo que se falou na última audiência, né? O governo ele já tinha a ideia fixa dos 5%, porque nos bastidores do governo a gente já tinha essa informação, que o governo daria 5% de reajuste, não cobre a inflação dos 2 últimos anos, que se somar 4,62 com 4,83, nós estaremos falando de pelo menos 9,45, e isso não seria, mesmo se ele chegasse aos 9,45, não seria reajuste, seria uma recomposição de percas inflacionárias, né? Talvez se tivesse mais 1, 2, 3, 4%, nesse período poderia ser considerado uma pequena valorização, sem esquecer dos últimos anos, sem esquecer do período que os servidores ficaram sem reajuste. Nós construímos uma pauta, assim que a gente, cada um declinar a sua entidade, nós vamos ler a pauta para ficar registrada aqui na Assembleia Legislativa, né? Registrado aqui na TV Alesp, e depois a ideia nossa é agendar a reunião na Casa Civil e esse grupo de representantes ir lá pessoalmente entregar essa pauta para o secretário Arthur Lima, que é o secretário da Casa Civil. Então vamos começar as apresentações. Por onde vocês querem começar? Começar pelo doutor André, e depois passa por aqui e termina. Obrigado. Muito obrigado, Excelência. Muito boa noite a todos e a todas. Sou André Pereira, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e coordenador do Fórum Resiste Polícia Civil, que congrega 16 entidades de classe que representam as carreiras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Excelência, extremamente importante as ações que o senhor vem adotando, desde a audiência que, de fato, trouxe ali a disponibilidade de tempo livre. Isso é extremamente importante para que todos se manifestem e coloquem todos os seus posicionamentos e reivindicações. No que tange a pauta que será encaminhada por Vossa Excelência, para que a gente possa ter essa reunião futura, acredito que ela deve já estar muito bem construída por Vossa Excelência, que tem vasta experiência no que tange às demandas dos policiais civis de São Paulo, principalmente no aspecto salarial. Os delegados de polícia, e aí eu falo especificamente dos delegados, nessa ocasião, eles estão entre os piores salários do país, do ranking salarial nacional. Então, a gente está com um déficit gigantesco de delegados de polícia. Delegados saem da academia de polícia já nesse momento inicial de ingresso, porque tem baixos salários e tem oportunidades melhores em outros estados. Portanto, a questão salarial ela é primordial, ela é nossa pauta prioritária. E, além da questão salarial, nós indicamos aí para que Vossa Excelência analise a possibilidade de colocar como item dessa pauta a nossa reivindicação para que o governo negocie a nossa lei orgânica da Polícia Civil
com os legítimos representantes da base eleitos, os presidentes das entidades de classe. E aqui a gente se coloca à disposição pelo Fórum Resiste Polícia Civil para nos colocarmos aí nos pontos de consenso, que são os pontos de consenso de todas as carreiras da Polícia Civil que integram o Fórum Resiste Polícia Civil. 6 eixos: remuneração, plano de carreira, jornada de trabalho, previdência, saúde dos policiais civis e prerrogativas. Nós já fizemos minutas, já entregamos algumas, outras iremos encaminhar para o governo, já encaminhamos para Vossa Excelência também. Portanto, nós precisamos agora pular a fase de apenas sermos ouvidos e precisamos negociar cada item da nossa lei orgânica. Portanto, Boa noite a todos. Erotides Toledo, sou do CIPOL, Sindicato dos Policiais Civis e presidente Prudente Região. O que me pesa mais é esse silêncio ensurdecedor, que eu já postei, porque eles ficam jogando pedaços e partes do que pode ser ou deixar de ser, e uma total, a base toda fica perturbada, porque não sabe o que efetivamente vai acontecer. Então, a minuta ela é necessária, como disse o delegado, e é necessário que nós podemos participar da discussão, ou seja, ter conhecimento dela, ver o que é que eles estão pretendendo fazer para que a gente possa dar nossa opinião, porque o chão de fábrica quem conhece é a gente, quem está lá embaixo sofrendo, com plantão, sobrecarga de trabalho, nós conhecemos, nós sabemos o que está acontecendo. É isso, pessoal. Tudo bem. Eu represento a IPA, Associação Internacional de Polícia, uma associação, por exemplo, que tem representatividade em São Paulo, no Brasil e no mundo. E represento também o Clube dos 30. O Clube dos 30 é uma das mais antigas entidades policiais de São Paulo, visto que foi criada antes da Constituição de 88. Ela representa todos os policiais. Nós apresentamos algumas sugestões, já enviamos para os 94 deputados, já enviamos também para a comissão, onde nessa sugestão nossa, simplesmente criar que a carreira de escrivão não seja extinta, porque achando, por exemplo, deveria, em vez de extinguir a carreira de escrivão, que fosse muito pelo contrário, fosse obedecido uma ordem, por exemplo, seria o delegado de polícia, escrivão, oficial investigador, o perito, e fosse criado, nós já observamos em várias reuniões, nobre deputado, principalmente os auxiliares administrativos, que igual a Vossa Excelência lê o último lerite, ganha R$1.000 por mês, não chega a 1.500. Então, que nessa nova estrutura fosse criada essa carreira de auxiliar administrativo penal. Ele faz o quê? Numa delegacia, enquanto a função do escrivão investigador tem a sua função específica, esse auxiliar faz exatamente a sequência, problema de boletins, etc. Você entendeu? Agora, as demais prerrogativas, nós apoiamos totalmente as ideias do Grupo Resiste, com o doutor André, nos apoiamos. Só que nessa proposição, exatamente como representamos várias outras carreiras, eu gostaria, por exemplo, que nessa casa, com 94 deputados, tivéssemos ao menos 10 que tivesse a coragem, a decência e a liderança que Vossa Excelência tem tido conosco, já praticamente umas 7 ou 8 reuniões, lutando e representando a gente. Eu sei que é uma situação difícil, por estar um partido de oposição, mas o seu trabalho é merecido e merece nosso carinho e nosso respeito, tanto quanto da nobre deputada, que também sabemos que há de lutar por nós. Muito obrigado. Muito bem. César Gava, presidente do Cirejum, Sindicato dos Policiais Civis da região de Jundiaí e Bragança Paulista. Congrega 29 cidades do interior do Estado. A pauta, ou a minuta, nós precisamos tomar conhecimento dela, como já foi falado. Nós precisamos saber o que tem nela. Nós precisamos ter conhecimento do que vai ser levado à frente. Até o presente momento, é tudo pura especulação. Até agora, nada. Né? E esses 5% minguados que o governo está mandando à casa para que ele possa ser votado, sabe-se lá quando e de que jeito. Né? Então, eu tenho
saudade de uma época de polícia civil chamado ano de 2008. Eu nunca vou me esquecer desse ano. Eu nunca vou me esquecer de tudo aquilo que nós pudemos fazer e resistir em frente ao Palácio do Governo, e como fomos rechaçados injustamente por somente querer entrar no palácio e conversar com o senhor governador. Lamento muito tudo o que aconteceu naquele dia, mas foi um dia marcante na minha vida como policial, de estar à frente e de poder batalhar, assim como até hoje eu tento fazer alguma coisa. Mas, como qualquer outra entidade, o que nos falta é sermos ouvidos claramente. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Joraci de Campos, eu sou secretário-geral do Sindicato dos Investigadores do Estado de São Paulo. No ato, representando o presidente João Batista Rebouças. Bom, eu vou fazer uma síntese do que eu ouvi até agora. O nosso sindicato, o CIPESP, a maioria dos associados é representado pelos aposentados e pensionistas. Em virtude dessa não apresentação pelo governo da pretensão com referência a essa lei orgânica da Polícia Civil, a gente fica no escuro, não tem nem como debater. E o CIPESP está preocupado muito com isso, não só com o pessoal da atividade, como também os policiais aposentados e os pensionistas. A hora que nós tivermos essa minuta, teremos condições de fazer sugestões junto ao governo para que seja melhorado tanto a situação dos aposentados como também os pensionistas. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Roberto Roque, sou coordenador social da FENEP, Federação Nacional de Entidades de Praças Estaduais, e represento aqui os veteranos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, os injustiçados. A nossa fala aqui na reunião passada, como disse o doutor lá, e o nosso deputado Reis, repercutiu bastante. Tá? Falamos da criação do Fórum de Segurança Pública, de entidade de classista, de todos os representantes das polícias militar, civil e penal, no Estado de São Paulo. Isso seria um passo para unirmos forças, tá? E acabar com essa blindagem que tem no governador, porque o governador é blindado. Nenhuma de nossas entidades consegue chegar até ele. Nós, veteranos, já conseguimos, tá? Já tentamos, tá? Várias vezes, tanto com o secretário quanto o governador. A FENEP, desde 2003, vem encaminhando ofícios pedindo que ele nos receba, tá? Ele, o secretário e o comando-geral, para que possamos falar da nossa briga para os praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Também não tem resultado. Porque mesmo que ele desse hoje 20% de aumento, eu acho que ele deveria, primeiro, corrigir aquele aumento escalonado ridículo que foi dado em 23, tá? Onde sargentos, me desculpe que eu sempre erro essa parte, mas sargento, terceiro sargento, segundo tenente, um teve 13, outro teve 15. Tá? Enquanto um aluno oficial que vai entrar na carreira de oficial da Polícia Militar, que às vezes não chega nem a acabar bicho todo dia, tá? Dá de cara com o crime, dá de cara com o inesperado. Tá? E esses que vão entrar, eles deveriam sim receber um reajuste mais baixo, porque a hora que eles colocarem o pé mesmo na rua para ver como que é o bicho, aí sim eles poderiam concorrer ao mesmo porcentagem dos veteranos, dos mais antigos, tá? Porque eles têm um prazo para se acertar, ver se querem ou não aquilo. Então, eu venho falando com os senhores, quero pedir novamente para que nós possamos, assim que marcarmos uma reunião, que todos participem, principalmente o deputado, que o único que estendeu a mão, porque hoje foi gozado. Eu não vi, teve um certo deputado que, quando o Dória deu 5%, fez um carnaval que não teve tamanho.
Hoje, ele sumiu. Eu até vim visitar ele na Aresp e ia tomar um café com ele, mas não estava aí. Então, eu acho isso vergonhoso. E um outro deputado chegar, nossa, ganhamos 5% que nós vamos aumentar que aquele que nós ganhamos em 2023. Me deu uma vontade de dar um murro na televisão, mas não deu certo. Ou a sua vida, o tempo de serviço, 30, 35 anos lá, doando a vida, perdendo, às vezes, amigos, entes, perdendo família, tudo. Então, nós doamos a vida para não recebermos nada em troca, 5% de aumento. Esse é o valor que vale a nossa carreira policial e o nosso mérito de ser policiais militares, civil e penal. Então, eu gostaria que isso fosse avante, tá? Porque esse aumento não é contado, já dei também a minha sugestão lá de aumento para o nosso excelentíssimo deputado aqui. E vamos ver se o governo, pelo menos, ele tenha, tá, a humildade e o caráter de receber as representações de classes para que podemos conversar e falar o que nós precisamos. Porque quem está lá do lado dele, fala, não, dá sim para isso, tudo bem, mas ninguém passa o que nós passamos no dia a dia. Tá? E que seja reparado esse aumento ridículo que ele deu, para depois falar de aumento para as classes policiais militares e civil e penal. Muito obrigado, deputado. Boa tarde, Sérgio, assessor da diretoria do Simpenal, Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo. Bom, eu estou dando uma olhada aqui na pauta, eu tenho algumas anotações que a gente já tinha sido discutido no sindicato. Em relação à questão da insalubridade, a gente tem uma questão bastante, assim, aqui na pauta está colocada insalubridade em grau máximo para os oficiais administrativos e a refolgação da portaria DPME, que altera a questão da insalubridade. A gente tem uma proposta um pouco diferente, que seria insalubridade em grau máximo para todos os trabalhadores em órgãos policiais. A gente tem esse problema, muitas vezes nós temos problema com os policiais penais readaptados. Existem diversos problemas com os trabalhadores que não são policiais, que trabalham nas delegacias de polícia. Então, acho que a gente poderia corrigir isso daqui, adequar essa revogação e essa questão do grau máximo, seria insalubridade em grau máximo para todos os trabalhadores em órgãos policiais, porque todos eles são insalubres. Né? Uma segunda questão que eu acho que é importante a gente abordar aqui é a questão da volta das abonadas. Para aqueles trabalhadores, para os policiais que estão fora das seus municípios de residência, a abonada ela faz uma diferença. Pelo menos para a gente, na Polícia Penal, a abonada faz uma diferença muito grande. E uma boa parte dos deputados da chamada bancada da segurança pública prometeram a volta da abonada quando o governo Dória retirou esse direito. Eu acho que é fundamental a gente manter essa reivindicação e essa cobrança. Uma outra questão, aqui falo até do ticket, só deixa eu conferir a minha lista aqui. E a questão da indexação, que seria importante constar na pauta, com uma pauta unificada. Né? E, pegando a carona no reajuste de 20% para o terceiro sargento e segundo tenente da Polícia Militar, os 14% que o governo Tarcísio prometeu para a Polícia Penal e não entregou até agora, que ficou do aumento de 2023, ele prometeu que daria os 6% e depois complementaria. O que a Polícia Penal recebeu não foi um reajuste. Tem que ter bem claro que o que a polícia recebeu foi uma adequação ao subsídio. Eles incorporaram quinquênio, sexta parte. Então, houve, na verdade, para alguns eles fizeram uma antecipação de direitos, para outros uma adequação, mas reajuste realmente a Polícia Penal não teve. Tá? Acho que as considerações mais importantes seriam essas. Essas alterações, a minha assessoria já está de posse delas e já vai produzir uma nova
acrescentando no novo documento. Tá? Obrigado, deputado. Boa noite a todos. Eu sou o Kiko, né? Presidente do Simpol Campinas. Meu nome é Aparecido Leme de Carvalho, mas mais conhecido por Kiko. Tá? Eu estava dando uma olhada aqui na pauta. Primeiro, o item 1 aqui de reajuste salarial. Isso aqui é assim, o que foi anunciado hoje foi 5%, pelo menos é o que eu vi aí na mídia. 5%, gente, não é reajuste salarial. Ele está colocando uma parte do que nós perdemos da nossa inflação. Se somar 2023, 2024, sem falar os anos anteriores, obviamente, que é muito mais que isso. Sem contar as promessas de governo, que o Tarcísio veio e falou que nós seríamos uma das polícias mais bem remuneradas e tal, e por aí vai. Que a gente está vendo que nada disso é verdade, foi apenas um discurso eleitoral, lamentavelmente. Eu, inclusive, acreditei, né? Eu hoje dou uma palmatória, digamos assim, que não é nada disso está acontecendo. Então, se falar de reajuste, apenas reajuste, né? A reposição da inflação é muito mais do que 11%. Se formos puxar os anos anteriores, isso vai longe. Só puxar 10 anos para cá, a coisa vai bem mais longe. Então, isso aqui é uma dívida que o governo tem com os policiais civis e outras categorias também, que eu acho que aí falta a responsabilidade, porque as forças de segurança, gente, está aí, não precisa falar tanto, porque as mazelas que nós temos são desde suicídio, a perca de vidas, problemas mentais aí enormes. O governo abandona mesmo, sem dó e sem piedade, como se nada tivesse acontecendo. Se falar de depressão, casamentos desfeitos e por aí vai. E o governo, para ele, está tudo certo, não está acontecendo nada, né? Está tudo bem. É uma vergonha, vamos falar assim, né? Então, essa parte aqui é só uma passada que acho que todo mundo sabe, não tem muito o que falar. O auxílio alimentação de R$12, vexatório, vergonhoso, humilhante, coisa desse tipo. Quem que compra alguma refeição com R$12? Isso não existe. Então, isso aqui não deveria ser nem pauta, deveria ser obrigação do governo enxergar que não é possível comprar um marmitex no bar da esquina da periferia. Não dá para comprar. Então, isso é vergonhoso, isso é um desrespeito, é uma humilhação com o policial civil, militar, com o funcionário público e por aí vai. É uma vergonha falar de auxílio alimentação de R$12. O aumento do teto remuneratório, gente, isso aqui, eu vejo assim, na minha forma de enxergar isso, é como se uma parte dos policiais não precisasse se alimentar, ou se ele ganhasse tão bem que ele não precisasse disso. Peraí, nós ganhamos um dos piores salários desse país. Isso é público, notório, falado, refalado, gritado para todo mundo saber. E esse teto aqui do remuneratório para auxílio alimentação é outra vergonha. Todos nós precisamos se alimentar, como seres humanos temos que se alimentar. Então, isso aqui deveria subir automaticamente, de acordo com que o custo de vida vai aumentando, e ponto. É o mínimo que o governo pode fazer. Essa portaria DPME 03 aqui 2025 é outra medida que o governo tomou. Eu não sei quem é o burocrata que tem a insensibilidade, a irresponsabilidade de fazer um negócio desse, gente. Primeiro, olha, o pessoal que trabalha, o pessoal de carreira que trabalha em delegacia, eu não vou dizer assim, não é porque ele quer, é porque a instituição não tem gente para pôr lá. Então, peraí, eu vou tirar a insalubridade desse pessoal e ele dando a contribuição dele super importante para que a máquina funcione, para que a gestão de uma delegacia funcione, eu vou tirar o salário, uma parte do salário dele da insalubridade. Isso é vergonhoso.
Isso é vexatório, humilhante, é uma afronta à própria instituição. Espera aí, nós precisamos desse funcionário. Agora, eu vou tirar o salário dele para ele falar, não quero mais trabalhar aqui, ou ser obrigado a trabalhar ali por imposição de um superior. Espera aí, isso aqui é outra situação assim, lamentável, triste, falta de sensibilidade, de responsabilidade com a instituição Polícia Civil. É como assim, eu vou acabar com a forma de gerir isso aqui, vou fazer isso aqui. Doa quem doer, dane-se. Não estou nem aí. Quer dizer, ou ele não tem conhecimento, ou ele é irresponsável, ou então é pura maldade mesmo, essa parte. Quanto a policiais aprovados no último concurso, gente, é outra coisa que o governo demora tanto para chamar, e a gente vê assim, a falta de efetivo que tem a Polícia Civil, ela chegou às raias do absurdo. E eu posso falar, eu sou de Campinas, eu tenho uma região de 65 cidades no interior, sobre minha área territorial, que chega-se as reclamações todos os dias. O pessoal não aguenta mais. Eu trabalho a semana inteira aqui, sou escalado para um plantão, chego até, eu falei na última reunião, a 200 quilômetros da minha base territorial, às vezes nem ganhando o DGEC, ou muito mal, sei lá, se paga uma diária, e a pessoa tem que ir. E por medo de falar qualquer coisa, ele se segura ali, ele é um policial ali que está ali, novo, seja todas as carreiras de delegado, investigador, escrivão. E esses pessoal aqui não sendo nomeado, por quê? Qual é o motivo, qual que é a justificativa, digamos assim, de não chamar esse pessoal que já está aprovado em concurso, para minimizar? Aí, atrás disso, vem o quê? Vem depressão, vem suicídio, vem família desfeita, vem partir para outra situação, porque ele não aguenta mais. A pressão é muito grande, não dá. Isso aqui é outra irresponsabilidade. Não dá para o governo continuar fazendo isso com a gente, com a instituição, principalmente com policiais. Eu não vou nem falar de policiais, pelo fato de nós sermos seres humanos. Nós temos limite para aguentar carga de trabalho. Nós não somos máquina. E mesmo a máquina quebra, gente. Nós somos seres humanos. Nossa cabeça pira, e nós vamos para... Aí, os que não têm condições psicológicas muito favoráveis, vai para suicídio, depressão, remédio, e por aí vai. Lamentável também. Quanto aos oficiais administrativos, gente, isso aqui, até na Leste foi falado isso aqui, é uma vergonha que se arrasta tanto tempo. Vou falar que um funcionário ganha um salário mínimo. Espera aí, gente. Meu Deus do céu. É desumano. É desumano. Não podemos mais admitir, ou se calar, ou fazer de conta que não é com a gente. Espera aí. Ele tem uma família, tem filho, tem esposa, gente. Espera aí. Como que nós vamos se calar? Eu falo as outras funções que já não ganhamos, já ganhamos mal. Imagina um administrativo lá do nosso lado ganhando um salário mínimo. Menos que o salário. Uma coisa assim, se falar fora daqui, quem ouvir fala, não, isso é mentira. Não, isso não é verdade. Mas é verdade. Então, é triste, lamentável. Uma coisa assim, o governo faz da Polícia Civil, como se fosse sei lá, um saco de batata que ele joga para lá, joga para cá. Faz aí, acabou, ponto. Você não dá mais, gente. A insalubridade em grau máximo administrativo é mais que justo, porque ele trabalha aqui junto com o que ganha e ele não ganha, peraí, qual que é a lógica disso? Não existe. Então, o que nós estamos falando aqui não precisava ser falado, não precisava ser cobrado. Apenas o governo fazer o mínimo, eu falo do mínimo, tá? Não estou falando de máximo, não, de mínimo. É o mínimo para a gente conseguir sobreviver, para ter exercer a nossa função mínima, mais uma vez, por essa luta que está fazendo pela gente, e os colegas que se propõem a vir aqui falar também, sem medo de pôr a cara a tapa, porque é por aí, nós não podemos se calar diante de tanta irresponsabilidade no governo. É isso que eu tinha que falar. Muito obrigado, boa noite. Senhor Maurício. Bom, boa noite a todos, senhores deputados, Vossa Excelência,
Parabéns por mais essa brilhante reunião. Meu nome é Maurício Ludovico dos Santos, sou vice-presidente da Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, a IPESP. Cumprimento a todos os colegas aqui presentes e eu acredito que, diferente da maioria, eu estou na ativa e presencio diuturnamente a maioria das coisas que foram faladas aqui e outras que talvez eu possa até pronunciar por aqui, mas para não estender, para não fugir da questão da pauta, eu preciso deixar para depois para uma discussão pela presidência aí do nosso nobre deputado. Mas apenas salientar que o crime aumentou e diminuíram todas as nossas condições de trabalho, em todos os aspectos. Falando hoje, principalmente da questão para a qual nós estamos aqui reunidos, que é a faixa salarial, nós temos presenciado uma coisa que eu nunca tinha visto na polícia. Colegas nossos voltaram a fazer bicos em condições precárias. Colegas nossos que estão ajudando irmãos nossos a comprar cesta básica. É uma realidade isso. Colegas nossos que estão fazendo vaquinha para enterrar, para ajudar no enterro de família. Era alguma coisa a mais que pudesse dar um alento. Por incrível que pareça, esse 5% aumentou ainda mais a preocupação, porque a pessoa, ela já está fazendo aquela conta do final do mês. Teve uma oportunidade, há tempos atrás, numa delegacia aí, um amigo, chefe, ele costumava sair um pouco mais tarde e, dentro desse trabalho, na saída, ele viu um carcereiro que estava subindo com uma criança. Ele já ficou até meio ressabiado, pensando que fosse alguma questão de assédio, alguma coisa parecida. Ele foi e abordou. O que ocorreu? O policial não conseguia pagar mais o aluguel em 2 filhos. A mãe foi morar com a mãe dela, ou seja, a sogra, e o menino estava momentaneamente na delegacia dormindo com um colega lá, porque não podia. Puxa vida, nós precisamos levar, gente, me desculpa, essa discussão que nós temos aqui, nós estamos falando para nós mesmos. Nós temos que levar essa comunicação para a população. É ela que é a questão final, é ela que vai chegar. Muitas vezes, ela chega na delegacia, é atendida, porque é sendo bem dirigido. Eu acho que é o que eu tinha que falar no momento. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Renato Delmoura, estou presidente da Associação dos Escrivães de Polícia do Estado de São Paulo. Primeiramente, deputado Reis, mais uma vez, parabéns. Nossa coletividade homenageia o senhor, porque Vossa Excelência tem tido a iniciativa de defender o policial em geral, defender o trabalhador. Às vezes a gente se intitula só policial, tá? Nós somos trabalhadores comuns, iguais aos trabalhadores que são operários. Nós temos também salários, nós temos ordenados. E esse vexatório, humilhante, 5%, é inadmissível. Não deu 5% no primeiro ano, agora vai dar no segundo ano. Quer dizer, quem conhece a posição da fala. Então, o 5% é repudiado.
Ele vai ser aceito porque vai ser aprovado. Nós sabemos que o governador tem a maioria na Assembleia, maioria maciça com os deputados. Outro caso aí, como disse bem o nosso coordenador, doutor André, nós temos os 6 eixos do Grupo Resiste, que foi apresentado aí ao nosso querido deputado, para que faça parte seja englobado nas nossas reivindicações, plano de carreira, previdência e outros, né? A questão da insalubridade mencionada pelo colega policial penal, há anos no governo Dória foi retirado o índice da UFIR, porque achavam que esse índice era inconstitucional na aplicação para o aumento anual da insalubridade. E ficou sub júdice um novo projeto para se colocar um outro índice, que hoje nós temos um índice da UFESP aqui, que é para a alimentação. Só que não fizeram essa colocação. Nenhum deputado propôs isto, e o governo, tampouco o governo. Então, é que se propôs o reajuste da insalubridade, porque ela não foi congelada praticamente, ela foi estagnada. Não existe índice para aumentar a insalubridade. Isso é uma reivindicação que tem que ser feita, correto? Só esclarecendo mais. E outro ponto que eu estou colocando sempre aqui é que há 2 anos atrás estive no auditório Paulo Kobayashi, falei da última vez também, o secretário da Segurança estava lá e perguntei a ele como que se procederia o pagamento do deslocamento, no caso dos escrivães, então o policial em geral da Grande São Paulo, do interior, para outras unidades. O que acontece devido à defasagem existente? Ele informou que havia um projeto realmente. Até agora nós estamos aguardando o projeto. Onde foi parar o projeto? Sumiu, ninguém viu. Então, é uma cobrança também, deputado, que nós temos que alicerçar esse tipo de reclamação, correto? E, ademais, eu vejo que na lei orgânica também, se nós tivermos 5%, imagine só o que será feito na nova lei orgânica, se não nos apresentarem a minuta exata. Poderá piorar. Pô, 5% em 2 anos é um desrespeito. E a lei orgânica não vai ser apresentada? Está otimista. Como vai ser isso? Temos que ter esse texto na mão. Temos que discutir democraticamente. Certo? Obrigado, deputado. Obrigado a todos. Tudo bem. Boa noite a todos. Sou Márcia Gomes Scherzmann, vice-presidente do Sindicato dos Delegados, e parabenizo o deputado Reis por não apenas nos ouvir, como, de fato, atuar e se prontificar a preparar esse documento e apresentar ao governo. Os itens enumerados aqui são importantes para todas as carreiras. E nós, os sindicatos delegados, concordamos com todos. Lembramos que a pauta de reajuste salarial é a mais importante para todos, não só para os delegados, como para todas as carreiras policiais civis. Como disse bem o meu colega, doutor André, o salário dos delegados de polícia no ranking nacional está em 24º lugar, no estado de São Paulo, que é o estado que mais arrecada no Brasil. Sim. Aliás, a arrecadação aumentou e estamos ganhando abaixo de vários outros estados, cuja arrecadação é menor. No início do ano passado, o Sindicato dos Delegados apresentou um estudo técnico dos últimos 30 anos, a perda inflacionária dos delegados, do salário, dos vencimentos dos delegados de polícia nos últimos 30 anos, e apresentou esse documento na Casa Civil. Porém, creio que não tenham levado em consideração, né? Porque é muito mais do que 5%. Eu comprei uma água aqui embaixo hoje, paguei R$15 na água. Absurdo, né? Na Casa de Leis. Aqui, R$15, né? Sendo que o auxílio alimentação é de R$12. Não dá para comprar uma água. E, por fim, lembrar que o governo deveria valorizar quem prende o criminoso, né? Que está ganhando menos do que aquele que solta. Eu não quero me comparar com os defensores públicos, mas quero só deixar consignado que
quem prende também precisa ser valorizado. Quem efetivamente traz segurança. Quem efetivamente dá a sensação de segurança para a população. Porque é isso que a população quer. A sensação de segurança, infelizmente, cresce. É isso que todos nós sentimos, a população sente. Com relação à nomeação imediata dos policiais aprovados, óbvio, hoje nós temos um déficit de aproximadamente 15 mil policiais civis de todas as carreiras. É um número gigante. E isso compromete significativamente a prestação do trabalho de investigação, efetivamente o exercício da polícia judiciária. E o atendimento à população também. E não poderia deixar de mencionar a questão da participação das entidades de classe junto ao grupo de trabalho. Né? Nós não estamos participando do grupo de trabalho, ok, não estamos lá realmente, mas é de 79. Então, se for aprovada agora em 2025, quantos anos ela ficará em vigor, em vigência? Justamente. Então, parabéns, deputado Reis. Hoje é 30 de maio, 18h36, véspera de feriado, diga-se, feriado prolongado, e o deputado Reis está aqui, aberto a nos escutar. Parabéns, deputado. E muito obrigada. Temos que trabalhar. Obrigada. Parabéns, Reis, mais uma vez, pela sua luta, né, incansável. Aos colegas que aqui estão, né, em véspera de feriado, a gente está aqui, lutando mais uma vez, né, e pelas centenas e centenas de vezes. Eu estou sentindo um retrocesso, lamentavelmente, desse governo do Tarcísio de Freitas. Estamos retrocedendo. Vejam, no governo Dória sofremos agruras terríveis. Agora, ele me faz essa portaria, né, tirando dos administrativos a insalubridade. Pasmem, é um retrocesso. A gente sempre lutou, já que vínhamos brigando para que a insalubridade voltasse a ser reajustada, porque ela está estagnada desde 2021, no governo Dória. Hoje é 675, né, insalubridade? Se não me falha a memória. Então, nós não recebemos 80% do salário mínimo, já não recebemos. E era 80% do salário mínimo. Hoje, não, nem isso. Veja, a súmula 4 da ministra Carmen Lúcia, isso foi em 2004, quando inúmeros sindicatos entraram com ação judicial para os policiais e outras carreiras que ganham insalubridade, para que passassem a ganhar 80% do salário base. Sorocaba teve lá, tivemos ações que ganharam, já estão recebendo, já estão com seus oleritos incorporados e agora já estão recebendo os remanescentes. Tem delegado indexar o índice de insalubridade, compete aos governadores, ou seja, não é mais função do judiciário analisar essa ação. Jogou para os governos. Faz há anos e anos que eu estou aqui como sindicalista, eu sou do Sindicato dos Policiais Civis da região de Sorocaba, eu não falei inicialmente, desculpe, e que eu venho batendo nessa tecla, antes que esse governador queira tirar agora, né, essa terrível portaria, eu já vinha falando, vamos pedir para os deputados nos ajudar para que o governador envie para a Assembleia esse projeto de lei, 80% do salário base. Para todos, oficiais administrativos que atuam nas delegacias, enfim, para todas as carreiras que estão nas unidades policiais. Isso, eu vou deixar essa proposta aqui, deputado Reis, muito embora, neste momento, nós estamos querendo que a insalubridade estenda para os que trabalham na administração, né? Mas eu vinha batendo, mas nunca houve eco. Mas eu insisto em brigar e bater para que o governador... Não deixa de ser um reajuste disfarçado para os policiais, civis, militares e penal.
80% sobre o salário base. Ora, se ele está mandando 5%, que nós estamos insatisfeitos com esse reajuste, que não é, pelo amor de Deus, não vou aqui bater na tecla, repetir tudo que todo mundo falou. Terrível, merece um repúdio desse reajuste, já que 2024 ficamos na mão, não é? Então, por aí vai. Só que o governo se esquece que os sindicatos são atentos. Eles acabam entrando com ações judiciais, o jurídico acaba ganhando, o governo que perde, pagando precatórios e mais precatórios. Uma coisa até foi bom, parece que deu uma liberadinha de precatórios de um tempinho para cá. Essa delegada, que damos a sensação de segurança pública. É a sensação, porque não tem outro jeito, não é? Ninguém faz milagre. Aqui, o aumento do teto remuneratório para recebimento do auxílio alimentação. Para que fosse estendido, deputado Reis, pedir não ofende, vamos pedir, não vamos ser singelos. Para todos os policiais, como falou Kiko, para todos os policiais, independentemente do salário. Ora, se ele ganha mais, porque ele disse certo que ele está mais tempo, insalubridade do grau máximo para os oficiais administrativos, pertinentíssimo, né? E se esse projeto de lei do governador, assim que eu ver o governador, vou ficar no pé dele pedindo para que ele mande esse projeto para a Câmara, sabe? Ele é simpático, ele precisaria atender a gente, estamos tristes. Ele colocou todos os servidores juntos. Meu Deus do céu, bacana, todo mundo merece ganhar bem, mas nós estamos num estado que tem dinheiro, está sobrando dinheiro. Por que não dar os 15,45%, que é, né, a inflação acumulada dos últimos anos, 23, 4,62, e 2024, 4,83, acrescido de 2%, a título de ganho de produtividade. O que é 11,45%, governador Tarcísio? Aos servidores públicos. Obrigada. Obrigada, Reis. Obrigada a cada colega que está aqui. São os valorosos colegas. Boa noite a todos. Eu sou a Fátima, presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis de Ribeirão Preto e região. E, primeiramente, quero ratificar as falas dos colegas. E, nessa pauta aqui, um dos itens que eu acho que é, inclusive, que nos une, todas a entidade, é a questão salarial. A questão salarial é vergonhoso, e a questão salarial é fundamental para a nossa instituição. É a única forma de nos valorizar, porque é um dos pontos que eu acho que tem que ser revisto, que nós temos que cobrar e que o governo tem que realmente estar voltado a essa questão. Dentre aqui os requisitos da pauta, a outra que eu acho também de suma importância é a questão da participação da entidade no grupo de estudo da minuta da lei orgânica. Isso é de extrema necessidade. Obrigada a todos. Boa noite. Não é assim, não. Boa noite a todos. Sou Renato Martins, presidente do Sindicato dos Policiais de Santos e região, o Simpol-San. Obrigado, deputado, por essa oportunidade de estar reunindo a todos para nós redigirmos essa nossa pauta de reivindicações para encaminhar para o governo do Estado. Eu estou de acordo com todos os itens da pauta, são todos adequados, mas a gente precisa começar a fazer uma avaliação. O governo está chegando daqui a 45 dias, ou um pouco mais de 45 dias, a metade do seu governo. E ficou provado, em meio ano de governo, que ele não tem uma política de segurança pública. Nós não temos... Mais da metade. Mais da metade, já. Não apresentou uma política de segurança pública.
Tanto que nós estamos aqui, dentro das nossas pautas reivindicatórias, são problemas que nos acompanham há mais de 2 décadas. E este governo que se apresenta na metade do seu governo, mais da metade, não sinalizou nem encaminhou nenhuma tentativa de solução dos nossos problemas. Vamos começar pela valorização salarial, um dos 4 piores salários do Estado mais rico da Federação, que assume um governo dizendo que vai mudar essa realidade, que vai trazer a dignidade para as forças de segurança e não foi capaz de respeitar a database. Né? Nós estamos com 2 databases, não me parece que as forças de segurança tenham aberto liquidação, pague uma database, leve 2, o governo nos mandou a metade, ele nos deve 2 databases, no mínimo 9,45%. 2 anos sem database, inflação do período, 9,45%, é muito razoável que a gente queira 11,45% como alguma coisa de produtividade. Então, os 5% que ele apresenta não significa o que nós merecemos de recomposição das perdas inflacionárias do período. Portanto, o primeiro item, eu acho que é o mínimo que a gente pode exigir. Até porque é bom registrar que o governador hoje anunciou também um reajuste de 10% do salário mínimo regional. E ele mesmo reconhece que a inflação, que ele está dando um reajuste de 10% pelo período de 12 meses, para uma inflação de 4,7%. Então, o Estado mais rico da Federação impõe ao empresário, à iniciativa privada, um salário mínimo reajustado de 10% e o governo patrão não paga com composição, com arremedo, que não vai para a aposentadoria, não vai para o auxílio-doença. Um oficial administrativo, então, tem que ter, no mínimo, esse salário que ele anunciou hoje. É uma questão de dignidade para o oficial administrativo. Isso não deveria ser nem objeto da nossa discussão, que haja, como os colegas todos aqui falaram, que haja um servidor público no estado de São Paulo que ganhe menos do que o salário mínimo. Aliás, que ganhe R$700. Metade de um governo, mais da metade de um governo, não conseguiu trazer solução para esse problema que é muito grave. A questão da insalubridade não há o que acrescentar. Agora, nessa linha, eu também estou na ativa, conseguir o respeito ao direito de exercer mandato eletivo por decisão judicial há 25 dias, porque este governo não respeita e tenta dificultar o exercício do mandato sindical. Então, também estou na ativa. E a gente sabe que também mais da metade de um governo, ele não trouxe modernidade, ele não trouxe condições de trabalho, nós temos unidades insalubres, nós temos viaturas sucateadas, nós temos coletes vencidos, inclusive agora a PM está fazendo revezamento de colete, a co-irmã. Então, enfim, como ele não trouxe ainda a resposta, nós ainda temos um déficit que caiu de 17, mas está ainda acima de 15 mil policiais. Portanto, ainda existe a necessidade de estender o GAT para todos os operacionais, porque o interior e muitas delegacias há o acúmulo de atividades também dos operacionais, há necessidade de aperfeiçoar, e quando eu digo aperfeiçoar, é reajustar o valor do DGEC, porque é uma ferramenta que hoje acaba amenizando lá na ponta os plantões, as escalas de plantão. Então, assim, diante deste quadro, eu apenas acrescentaria na nossa pauta de reivindicações, deputado, a exigência que o senhor, inclusive, é um projeto de lei seu que está tramitando, da extensão do GAT para os operacionais. Segundo, o DGEC seja reajustado para 13 UFESPs para os operacionais e 15 UFESPs para os delegados. Ele vai pagar 250 bruto, porque para ele trabalhar ele vai ter que pagar gasolina, alimentação. Então, assim, é demais querer exigir que o policial, na folga, queira trabalhar por R$180. Então, mais da metade de um governo já era para ter tido uma solução para isso. Ou contrata para não precisar desse expediente que é paliativo, o DGEC, ou pelo menos oferece um valor razoável, né? Então, eu acrescentaria na pauta que a gente não deixe de pedir o GAT para os operacionais, sempre sendo uma pauta de reivindicação, até que o governo consiga trazer a solução efetiva de contratação, até porque já estamos passando mais da metade do governo, não conseguiu contratar, porque o que ele contratou é resultado do
curso feito pelo governo que o antecedeu. Ele até agora não fez um concurso público célere e necessário que atenda às nossas necessidades emergenciais. O DGEC, então, para 13 UFES para operacionais, 15 UFES para delegados. E eu acredito que nenhuma das nossas reivindicações, todos os nossos diálogos com o governo, nós não podemos deixar de registrar que nós queremos o fim da exigência de 5 anos na classe, que é objeto, inclusive, de ação de inconstitucionalidade, a parte final do parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 1354. Isso não pode prosperar e o governo precisa reconhecer que é uma inconstitucionalidade exigir esses 5 anos, o que castiga o colega que está na boca de se aposentar. Há colegas que nós tivemos na região que houve o falecimento, estava na primeira classe, sem completar esse quinquênio, esse prazo quinquenal que eles exigem, a viúva foi surpreendida com uma pensão metade do salário da segunda classe. Isso tem sido cruel, né? Então, assim, eu acrescentaria isso. A pauta, eu estou de acordo com tudo, eu faria só esses acréscimos. Sem contar que, por tudo isso também, por falta de gente para trabalhar, e o policial está castigado, está sobrecarregado, como nosso colega colocou, a síndrome de burnout está levando a muitos afastamentos. Nós temos uma necessidade de fazer com que o governo invista na rede credenciada do IANSP. Nós precisamos de dotação orçamentária. Amanhã, dia 1º, é feriado, mas a partir do dia 2 de maio, todos os colegas que precisam, por exemplo, de exame de imagem, deputado, começa uma fila atrás de senha nas regiões, que se esgota em 3 dias. É uma briga. Esse tema nós vamos debater em outro momento. Certo. Então, assim, com relação à pauta, essas minhas colocações de apoio total e só para ratificar o que foi colocado, que o governo assuma o compromisso de não encaminhar o projeto de lei da nova lei orgânica para esta Assembleia Legislativa sem antes discutir com as entidades. A minuta tem que ser apresentada para as entidades, para que a gente possa entender a proposta do governo, o que ele pretende e fazer as nossas considerações para que a gente consiga encaminhar um projeto o mais adequado às nossas exigências, como o doutor André colocou, como a doutora vice-presidente do Sindicato dos Delegados colocou. Esse é o compromisso que a gente deve, talvez, deixar também na pauta, que já está aqui, eu estou só ratificando. Obrigado a todos. Doutora Lucy. Nesse aumento, ainda vai ter o desconto do SPPREV, do IANSP, e somando ao imposto de renda. Então, não vai ter aumento nenhum. Vai ficar tudo absorvido. Sim. Com relação à insalubridade, é um direito já adquirido. Nós temos que lutar a insalubridade para todas as categorias e não ser retirado. É uma luta, né, deputado? Isso mesmo. E no grau máximo. Na Lei Orgânica Nacional, tem o direito à insalubridade e à periculosidade, consta na lei orgânica. E a pensão da pensionista não é 50%, 60%. Pela lei orgânica, é 100%. Então, nós temos que lutar pela aprovação da lei orgânica nacional e garantindo todos os direitos. Como já foi falado, parabenizando a todos os companheiros por todos os questionamentos, né? A pensão que foi perdida, reduzida para 50% e 10% por filho menor, é um desespero. Tem policiais que não tinham uma casa, que não tinham residência, estão indo para a casa de parente. São muitas reclamações, né? Os policiais estão enforcados com empréstimos e mais empréstimos, e não conseguindo pagar, perdendo a questão do salário, do salário com os empréstimos, porque é 30% de acordo. E o banco também antecipa, e aí o policial não tem o que receber. Estão querendo ações. Nós não conseguimos nenhum advogado, ninguém que entre com ação para diminuir. Aumento para todos. Parabenizar mais uma vez o deputado Reis pela luta, pelo trabalho, cumprimentando a todas as entidades com todos os questionamentos e vamos continuar a luta. O doutor André, com o Resiste, uma batalha muito grande. Tudo bem, doutora Lucy. Bom, tudo que vocês falaram aqui, que vocês trouxeram para adicionar à pauta, o
o Ícaro já tem ela, praticamente, ele me passou aqui, praticamente o da Polícia Penal, que não, os 14% da Polícia Penal. Só uma parte, deputado, complementar uma coisa que passou, questão da reposição do déficit pessoal da Polícia Penal. Nós estamos até hoje, o governo Tarcísio até hoje ele é o recordista de não reposição de pessoal na Polícia Penal. Nós estamos com um déficit abertura de concursos, né? 30 meses, 30% esse ano, né? E está ficando inviável já o trabalho nas unidades prisionais, está ficando inviável. Temos equipes dobrando plantão, policiais trabalhando em 4 postos dentro de uma unidade prisional. Se vocês não sabem o que é isso, significa... Nós vamos acrescentar essa demanda também, viu? É que o tempo nosso aqui está finalizando, né? A outra coisa, essa questão do auxílio alimentação, tudo bem, se vocês quiserem, coloca para todos. Quando a gente coloca aumentar o teto para 228 FESP, é porque é o teto da Polícia Militar. Ou seja, até quem ganha 228 o FESP recebe o vale-refeição de R$ 12. Só que eles colocaram para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, 156 o FESP, ou seja, bem abaixo do teto da Polícia Militar. Então, o que a gente está buscando é essa isonomia, que eu acho que é mais factível do que falar, olha, todo mundo vai ter direito. Tá certo. Né? Agora, se vocês quiserem, a gente põe, mas numa mesa de só salário, tem uma série de problemas que precisa ser levado ao governo. Revogação da portaria do DPME, essa portaria do DPME, ela atingiu substancialmente a Polícia Civil, que são aqueles que estão trabalhando na corregedoria, na academia de polícia, nos departamentos administrativos, no DAP, nas seções de pessoal, né? Então, a gente pede aqui na negociação a revogação dessa portaria do Departamento Médico. Claro, e acrescentando, porque eles colocaram lá também que os readaptados só vão receber no grau mínimo, né? Quem tiver readaptado, investigadores, escrivães, delegados, vão receber no grau mínimo. Então, que seja um dos itens que vocês pediram, que todos os policiais recebam a insalubridade no grau máximo. Também foi acrescentado. A questão da lei orgânica, nós colocamos, que foi um pedido, inclusive, do doutor André, que, na apresentação da minuta, passe a debater novamente e discutir com as entidades, né? E que vocês reforçaram aqui por aquilo que cada um falou. Então, nós colocamos, e nós não misturamos muito com a questão salarial, porque a lei orgânica está tendo uma lógica própria, né? Uma forma própria, e aí a gente vai saber como vai se dar a partir do dia 9 agora, de maio, né? Como está em curso, dia 9, o governo se comprometeu de apresentar alguma coisa, né? Então, a gente está esperando isso. Excelência, pela ordem, só um minuto. O item está contemplado aqui tá no item 7. Eu só faço uma observação e peço a adesão de Vossa Excelência, no sentido de que nós troquemos a expressão estabeleça o debate para estabeleça uma mesa de negociação, que na nossa visão é diferente. E aí a expressão mais abaixo também, ouça as entidades, estabeleça uma mesa de negociação com as entidades. Vossa Excelência acatar, a gente agradece. Já está acompanhando ali. Muito obrigado. Então, atualização dos índices de salubridade, extensão da gratificação por acúmulo de trabalho, o GAT, para todos. Isso tem que ser feito por lei, ele tem que mandar uma lei organizando isso. Mas de tanta gente ficar cobrando o Ícaro, né? Quero dar os parabéns para o Ícaro, que é uma das pessoas que toda semana ficava ligando na PGR até que ele fez o parecer. Outros artigos, tem vários outros artigos, porque a lei não atinge só os policiais, atinge professores, policiais penais, né? Quem tem nível classe. Mas o parecer já foi feito e encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. Eu vou estar em Brasília no dia 21, se eu não me engano, 22, nós vamos tentar
visitar o Supremo, tentar conversar com o Flávio Dino para ver se também ele acelera essa decisão, né, o entendimento dele da inconstitucionalidade, para a gente derrubar, já que o governo não fez nada, né? Mas é importante continuar pedindo, porque é um direito nosso. O que eu vou propor para vocês? Que o documento está sendo finalizado, que todos os que estão aqui presentes, até para dar agilidade, assinem esse documento, né? Porque senão, quem não veio, aí você vai ficar dependendo dele vir aí assinar, nós vamos perder tempo com isso. O que eu conversei na Casa Civil é que nós mandaríamos a cópia desse documento antes da reunião para eles ir analisando quais são os pedidos e o que pode ser atendido, né? Obviamente que a gente não pode ter a ilusão que o governo vai atender tudo que a gente pede, mas dentro de um processo de negociação, que alguma coisa seja atendida ali, né? Então, se teria acordo nesse sentido, de que assinassem, então, somente os que estão presentes aqui, porque os que não puderam vir, né, tiveram outros compromissos, para a gente não ficar depois dependendo de assinatura para mandar esse documento para a Casa Civil, se tem acordo. E aí nós vamos tentar marcar, agendar a data que a Casa Civil... Aí, como nós vamos ter uma reunião presencial, também é o momento de falar. Uma coisa é você escrever, e outra coisa é, na reunião presencial, você externar, porque o que aconteceu no reajuste escalonado que se teve? Quem foi os maiores prejudicados da Polícia Militar foram os terceiros sargentos e os segundo-tenentes, porque é onde está a maioria dos aposentados. Então, o governo deu um reajuste de 13% para o terceiro sargento, e, se eu não me engano, 14% alguma coisa, quase 15%, né? 15% para o segundo-tenente. E o secretário de Segurança veio com a desculpa que é um posto de passagem. Posto de passagem, para quando entende, de soldado até coronel, é posto de passagem. De soldado para cabo, de cabo para sargento, assim vai. É a mesma coisa da Polícia Civil. Mas o que acontece? É que quando o cabo ele tem um posto imediato, ele é do interior, não veio para São Paulo fazer curso de sargento. Aí ele chegou para a hora de ele se aposentar. Ele tem um posto imediato, ele vai para terceiro sargento. O subtenente vai se aposentar, vai para segundo tenente. Então, a maioria dos aposentados da Polícia Militar ou são terceiro sargento ou segundo tenente. E aí o governo fez o quê? Fez um ajuste nesses cargos para poder puxar os demais. Então, para ele poder dar lá para o oficial, o aluno oficial, 34%, 28% para o coronel, 28% para o major, 32% para o capitão, ele teve que tirar desses, né? Como aconteceu também com... Mas essa foi a lógica do governo. Aí lógica, né? Tem lógica. Não, o entendimento deles, né? Sim, claro. Então, quando se coloca 20%, é porque o terceiro sargento praticamente está super prejudicado em relação aos demais, né? Mas na reunião lá, que a gente pediu, eu pedi essa reunião, as pessoas vão poder também argumentar essas questões. Sim, com certeza. O porquê que, se não der 20%, mas pelo menos dê alguma coisa escalonado, faz um carnê. O governo não pode pagar de uma vez? Ah, não quero pagar de uma vez. Faz um carnê. Mas acerta o governo federal fez um carnê com a Polícia Federal. Então, o que ele fez? Deu um reajuste, combinou lá um valor e deu um reajuste. Uma dívida que o Estado tem com os policiais. Sim. Obrigado, deputado. Vamos aguardar o deputado, o nosso secretário trazer o documento e aí a gente já assina, vamos tomar um café enquanto isso, e eu vou dar por encerrado deputado, a nossa reunião para a gente liberar a Rede Alesp. Não, rapidinho, já que está sendo gravado, eu falei que a água está R$15, mas eu paguei 2 águas por R$15, tá? Ou seja, não dá para tomar 2 águas por dia, porque o auxílio alimentação está R$12. Então, só registrando para que amanhã depois fale, olha, você inflacionou em 100%.
Então, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrado essa nossa reunião de trabalho. Obrigada. Fala o que ia fazer.